Oi, pessoal, nesse canal científico eu quero falar um detalhe da equação da mecânica quântica, a equação de Schrödinger. E eu observei um detalhe que eu acho que não é matematicamente correto, mas fisicamente, pelos meus 33 anos que eu estudo física, eu tenho apenas uma consideração a fazer em cima da equação de Schrödinger, o alemão Schrödinger, a equação da mecânica ondulatória. Então eu gostaria de mostrar aqui como é que ele chegou nessa equação e qual é a observação que eu estou fazendo que eu acho que não é pertinente na mecânica quântica, ok? Bem, enfim, eu vou ticando aqui rapidamente, apenas para vocês verem aqui, ó, mecânica quântica, equação da mecânica ondulatória. Então você tem que energia é constante de Planck vezes frequência, tá certo? Então está aqui constante de Planck vezes frequência. E aqui você tem a velocidade, você tem velocidade angular, tá certo? Só que a velocidade angular radianos por segundo, por 2π em radianos, você tem o inverso da frequência. Então você passa a ter aqui a frequência angular, tá certo? E a constante de Planck por 2π, a gente vai chamar de H tracinho, ok? Constante de Planck sobre 2π é essa constante de Planck aqui com um tracinho, tá certo? Vezes aqui a frequência angular, tá certo? Bom, enfim. Considerando a energia quantizada na frequência angular, é o quê? A energia quantizada vezes essa constante de Planck com tracinho, que é a constante de Planck por 2π, tá certo? Para eu chegar aqui na frequência angular. Bom, Einstein ganhou o Nobel no efeito fotoelétrico, correto. O quanto da luz, fótons, correto. Essa equação de Planck correta. Energia constante de Planck vezes frequência, tá? Agora, a gente tem um momento do fóton aqui, a quantidade de movimento da partícula, mq, que é a energia da partícula sobre velocidade da luz. E continuando, P é igual, vou apenas ler a equação, tá, pessoal? Senão eu vou perder muito tempo na demonstração. P ou o momento da partícula, ou quantidade de movimento da partícula, é igual a constante de Planck vezes frequência dividido pelo comprimento de onda vezes frequência, tá certo? Porque P é energia da partícula sobre C. E como eu posso cortar frequência com frequência, eu tenho aqui a constante de Planck sobre 2π, que me dá a constante de Planck com esse tracinho, tá certo? K é o número de ondas, tá certo? Então, K é P, que é a quantidade de movimento ou momento da partícula, tá? Dividido pela constante de Planck por 2π, tá certo? Enfim, na mecânica quântica, o fóton ele tem uma característica de onda, que é lambda, e de partícula, que é P. Tá? Schrödinger, na mecânica ondulatória, ele pegou primeiro, claro, a função de onda, que é φx de t, a é i kx vezes e elevado a menos i wt, tá certo? Que é igual a que é elevado a i kx vezes e elevado a menos i e sobre constante de Planck, tracinho, vezes t, tá? P, da partícula quântica de movimento, tá? Esse valor 2m, ele veio daqui, energia cinética, 1 sobre mv ao quadrado, meio, eu posso dizer que
Se eu botar M em cima e M embaixo, então eu tenho M2V2, tá? Que está MV ao quadrado, que é esse P, que é a partícula, quantidade de movimento, meio sobre M. Então, meio sobre, ou MV ao quadrado, essa partícula, quantidade de movimento da partícula, que é uma partícula sem massa, eu vou chegar lá, dividido por 2M. E a gente vê que, repara que a constante de Planck é um equilíbrio de partícula-comprimento de onda. Ela é nociva de partícula-comprimento de onda. Enfim. Então, resolvendo isso aqui, daqui implica que a derivada dessa função de onda, φ, a derivada parcial de φ em relação a t é menos I, E de energia sobre constante de Planck, tracinho, φ, tá? Então, E de φ é igual a I, constante de Planck, tracinho, derivada parcial de φ de Ronde T. Tá, pessoal? Eu tenho que ir seguindo para fazer a minha explanação final. E aqui, então, o que ele fez, eu estou refazendo. A derivada parcial de φ de Ronde x é igual a IK φ. A derivada de segunda ordem de φ de Ronde x2 é igual a IK φ. Tá certo? Então, a derivada de segunda ordem de φ de Ronde x2 é menos K2φ. Bom, a derivada de segunda ordem, então chegamos aqui, ó, a derivada de segunda ordem. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui o K, tá? O K já foi tirado aqui, eu já passei pelo K, tá certo? Como nós chegamos ao valor de K, já foi passado no vídeo, é só vocês olharem. Enfim. Então, nós chegamos nessa equação aqui. A derivada de segunda ordem de φ de Ronde x2 mais K2φ igual a zero. Partícula livre, apenas energia, sem massa. Tudo bem. Então, quando está sem massa, o que acontece? A derivada de segunda ordem de φ de Ronde x ao quadrado mais P sobre constante de Planck tracinho, que é reduzida por 2π ao quadrado, tá certo? Vezes φ. Se eu multiplicar aqui por 2m e aqui por 2m, eu não altero. Então, aqui eu tenho a energia, P2 sobre 2m, a energia, como eu mostrei ali, tá? Enfim, d Ronde 2 de φ, d Ronde x2, mais 2m e φ, a constante de Planck tracinho ao quadrado igual a zero. Então, nós temos que E de φ é igual a menos a constante de Planck tracinho ao quadrado sobre 2m vezes derivada de segunda ordem de φ de Ronde x ao quadrado. Implica que num campo uniforme, tá certo? Apenas energia do fóton, ele chegou a essa equação aqui. Eu vou comentar. I, constante de Planck sobre 2π, que é a constante de Planck tracinho, derivada parcial de φ de Ronde t, igual a menos constante de Planck tracinho ao quadrado sobre 2m de Ronde, derivada de parcial de segunda ordem de φ de Ronde x2. Enfim, vamos em frente. Então, essa equação aqui, ele chegou para o campo uniforme, foi a equação de Schrödinger, tá? Eu vou fazer uma ressalva sobre essa equação de Schrödinger, eu que fiz a equação do universo, que está nos meus vídeos anteriores, tá? Então, ele chegou no campo uniforme. Agora, para terminar, tá certo? Aí eu vou fazer a minha observação. Essa foi a primeira. Agora, partícula, influência e potencial V. Mecânica óptica de Hamilton, tá certo? Então, aqui tem um potencial. Então, aqui a gente tem um potencial. Aqui a gente tem a energia da partícula. O K é o número de ondas, tá? E o K0 é o número de ondas no vácuo, tá certo? Então, estou ticando aqui, tá? Esse potencial, ele é dividido por N. O que é esse N? É o índice de refração, tá certo? Então, há uma relação entre o potencial e a energia da partícula. E também o N, que é o índice de refração.
Então, pegando essa equação que nós chegamos aqui, que é essa equação principal, que ele chegou no campo uniforme, também pegamos essa equação principal, vamos trabalhar para quando tem um potencial na partícula sem massa, tá certo? Então, derivada de segunda ordem de φ de rho de x2 mais n2k0 ao quadrado, tá? É só substituir aqui, esse k aqui, φ igual a zero. Derivada parcial de segunda ordem de φ de rho de x ao quadrado é igual a 1 menos esse potencial, tá certo? Sobre a energia da partícula, P da partícula, quantidade de movimento ao quadrado, sobre constante de Planck tracinho, que é sobre 2π ao quadrado, também mesma coisa, fez 2m, φ igual a zero. E multiplicando todo mundo por constante de Planck tracinho sobre 2m, tá certo? Multiplicando todo mundo ao quadrado sobre 2m, o que acontece? Quando eu multiplico aqui, tem esse cara aqui, tá certo? Quando eu multiplico para lá, para o outro lado, eu corto esse camarada com esse e esse camarada com aquele camarada lá. E esse camarada aqui é a energia, tá certo? Resolvendo essa equação, você chega aqui que a constante de Planck tracinho ao quadrado sobre 2m, derivada parcial de segunda ordem de φ sobre d rho de x2 mais aqui a energia, o potencial φ menos a energia da partícula, tá? Vezes φ menos V, que é o potencial do local, tá certo? No espaço, porque vocês sabem que o elétron tem uma velocidade abaixo, bem pequena, né? A velocidade de rotação dele, porém, apesar de ele ter uma velocidade de rotação pequena, é relativo isso, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Então, eu tenho que V vezes φ, tá? Esse V aqui é o potencial, tá certo? Do ambiente, vezes φ igual a zero. E chegou a E, que é energia da partícula, φ, que é igual a menos constante de Planck com tracinho ao quadrado sobre 2m, derivada de segunda ordem de φ, d rho de x ao quadrado mais v de φ. Esse aqui é a partícula em potencial V da equação de Schrödinger. É um nome alemão, Schrödinger, tá certo? A ressalva que eu faço aqui, antes de mostrar a vocês, é isso aqui, ó. Se ela é uma partícula sem massa, tá? E tem característica, aqui com campo uniforme, aqui com a partícula com um potencial em cima, tá certo? Aqui com a influência de um potencial e aqui com o campo uniforme, apenas energia, sem massa, tá certo? Essa é a equação dele, tanto nessa questão de haver o campo, quanto na questão de não haver o campo, sendo uma partícula livre e aleatória. Não, para mim, não bate, não caracteriza bem essa questão quando ele matematicamente está correto, mas fisicamente você tem uma massa intrínseca aqui na partícula livre. Essa é a minha ressalva. Você tem uma massa intrínseca aqui na equação dele, na partícula livre, sendo essa partícula sem massa ou com uma massa desprezível. E sendo essa massa do fóton desprezível, ou seja, quase zero, isso aqui vai a infinito. Isso aqui também vai a infinito. Então, ela serve para quando não está errado matematicamente, mas fisicamente fica estranho o fato de ser uma partícula sem massa
no entanto, na fórmula matematicamente certa, porém fisicamente fica estranho o surgimento de uma massa que tende a zero. A massa da luz tende a zero, tá? Então, eu tenho essa ressalva em cima da equação de Schrödinger. Então, por isso eu formulei uma equação do universo que diz que no momento do Big Bang, em pico, micro e nanosegundos, no momento do Big Bang, houve primeiro luz apenas. E essa luz é um somatório de todas as ondas eletromagnéticas, o laplaciano do campo E mais o laplaciano do campo B, de 1 a infinito, dividido pela derivada da esfera, tá? Que é 4/3 de πr3, que dá a derivada de 4/3 de πr3, dá 4πr2, que é igual à equação de Stephen Boltzmann, como dá em watts, que é potência, que é joules por segundo, você multiplica pelo tempo. Se o tempo é pequeno, tá um superaquecimento. O tempo sendo maior, vai o menor aquecimento. É a minha equação do universo. É a única que está lá atrás no vídeo. Essa ressalva que eu faço em cima, respeitando o cientista alemão, mas é a ressalva das minhas pesquisas de física. Há quase 33 anos que eu faço de mim. Levi Vasquez, brasileiro, eu não concordo com a massa aqui na equação de Schrödinger. Fica legal matematicamente, mas fisicamente inviabiliza, pois a massa da luz tende a zero. Muito obrigado. Eu estou falando de religião, futebol e política, em nome de Jesus Cristo, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Um abraço.